Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a paz de Cristo Jesus estejam com todos. Sejam bem-vindos nesta manhã, neste momento. A nossa sala. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada. Nós vamos ouvir Deus falar conosco. Nós vimos ontem o anseio de Deus, o desejo de Deus de estar conosco. A promessa de Deus de que Ele não quebraria em momento algum a sua aliança, mas Ele estaria perpetuamente conosco. Queridos, hoje a nossa lição vai falar o Deus que se tornou um conosco. O desejo de Deus é tão imenso de estar presente conosco constantemente, bem pertinho da gente, que Ele se encarnou tomando a nossa natureza, se tornou um homem como nós, justamente para vir ficar com a gente, andar com a gente, sentir o que nós sentimos. Ok? Essa lição é muito importante. Gostaria que você estivesse aí até o final desse vídeo e também compartilhando com outras pessoas. Por favor, ajude mais pessoas a se agregar à nossa sala, à nossa família espiritual, crescendo cada dia mais. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Nosso querido bom Deus, nosso Pai, graças damos ao Senhor por este momento que vamos estudar a Tua Palavra mais uma vez. Pedimos que o Teu Espírito permaneça conosco e, por favor, Senhor Deus, enche o nosso coração do regozijo da Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. O Deus que se tornou um conosco, né? O Antigo Testamento mostra, queridos, que o Criador, ele começou a implementar um plano por meio de um povo que deveria representar a sua natureza e o seu propósito para o mundo. Tá? A lição de ontem que nós estudamos, nós vimos ali a promessa de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus disse para Abraão: eu estarei contigo e com a sua descendência. E queridos, essa promessa grandiosa, essa promessa maravilhosa da presença de Deus conosco, se estende até nós, tá? No conceito espiritual, nós somos também descendentes de Abraão. Por quê? Porque espiritualmente Abraão, queridos, gerou filhos até nós. Se você é um cristão, logo você também decide de Abraão. Abraão esperava Cristo, aguardava Jesus, pregava Jesus, a vinda do Messias. Tá? Muito bem, o povo de Israel, queridos, os descendentes de Abraão, no caso Jacó e os seus filhos, né, os seus descendentes ali, os seus 12 filhos, né, foram para o Egito. Tá? Quando Jacó desceu para o Egito, ele desceu com 11 dos seus filhos, porque José já estava lá. José foi vendido, né? José é o segundo filho mais novo de Jacó. Tá? Dos 12 filhos de Jacó, José era o segundo mais novo, né? Depois dele veio Benjamim. Mas José foi levado para o Egito bem antes, porque ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Talvez você conheça essa história, né? O que aconteceu, aquela revolta dos irmãos, aquela briga, aquela inveja, e acabou vendendo José para os ismaelitas e ele foi parar no Egito. Mas isso, Deus se tornou essa coisa ruim que aconteceu nesta família em uma bênção. Porque depois, queridos, houve uma grande fome, né, em toda a terra, e o único lugar que havia comida era no Egito, porque José era governador do Egito, se tornou um governador do Egito. De escravo, vendido, se tornou um governador. Veja como Deus, ele pode transformar aquilo que aparentemente parece uma maldição em uma bênção. E aqui nós temos uma lição importante para nós, ok? E ali, queridos, quando Jacó desce com seus filhos,
né, e os seus netos, enfim, ali para o Egito, né, ali formam uma nação hebreia entre os egípcios, porque ali, de uma forma assustadora, cresce ali os descendentes de Jacó, de tal maneira que chegou um momento que ali os egípcios começou a imaginar, Faraó começou a ter pavor e medo de que o povo hebreu se tornaria maior do que os egípcios, e caso isso viesse a acontecer, logo os hebreus, seriam ali os donos, os governantes praticamente do Egito. Então, Faraó usado pelo inimigo, ele inventou algumas estratégias, e entre elas de matar todos os hebreus que nascessem do sexo masculino, seria morto ali antes mesmo, ali no parto, para que não crescesse mais a nação do povo. Entendeu? Mas não funcionou, não deu certo isso. E Deus continua abençoando o seu povo, mesmo ali. E chegou um momento que ele diz assim, olha, a única coisa que nós vamos fazer é humilhar esse povo. Vamos tornar eles escravos. Vamos fazer com que eles trabalhem muito somente em troca da comida. E desta maneira a gente vai viver subjugando eles. Mas, queridos, Deus tinha um plano, Deus já havia prometido para Abraão: de ti farei uma grande nação, e todas as nações da terra seriam abençoadas em ti. Porque da descendência de Abraão, propriamente ali de Judá, viria o Messias, o prometido Cristo Jesus, para nos redimir do pecado. Tá? E então, queridos, depois de 4 séculos ou 430 anos, Deus ele chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel, tirando ali da terra do Egito. Nós conhecemos a história, a condução de Deus tirando dali, guiando pelo deserto até chegar ali, terra prometida, a Canaã terrestre. E então, queridos, a Bíblia mostra para nós que nesse chamado que Deus fez a Moisés e nessa trajetória de viagem que eles estavam indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida, Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, eu quero que você me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. E Deus continua, queridos, com essa vontade, com esse desejo, com esse anseio de estar pertinho do seu povo. Deus está bem pertinho de você. Deus está contigo. Essa é a vontade dele. Tá? Não fecha a porta, não fecha, o caminho para que Jesus esteja perto de você. Permita que ele entre na sua casa, ele entre na sua vida, entre no seu coração. Ele, estabeleça os seus projetos, estabeleça os seus planos, ele guia os seus passos. Deixa Jesus guiar você. Ele está perto de você. E queridos, isso não foi o bastante. Deus queria estar mais perto ainda. Lá no livro de Mateus, no capítulo 1, verso 18 a 23, nós temos ali, quando o anjo Gabriel ele chega para Maria, a mãe de Jesus, e disse assim: olha, eu vim trazer para você boas novas, boa notícia, você vai ser mãe, de você vai nascer o Redentor do mundo. Ela não entendeu naquele momento o que o anjo queria dizer com isso. Mas ela se colocou à disposição para que Deus pudesse fazer o que fosse da sua vontade sobre ela. Queridos, quando Maria estava grávida e ela chegou para o seu noivo José, porque eles ainda não estavam casados,
E ela disse assim: eu estou grávida. E José, não entendendo nada, ele imaginando que era fruto de uma traição, por mais que ela explicasse que o anjo havia dito que era do Espírito Santo, mas qual é o homem que vai acreditar numa conversa nesse momento? Mas, queridos, o mesmo anjo Gabriel chegou para José numa noite e disse: José, não deixe a sua noiva, case com ela. Aquele que foi gerado no seu ventre é do Espírito Santo. É o Redentor do mundo. Quando ele nascer, coloque o nome dele, Jesus. E então, queridos, aí José entendeu realmente o plano de Deus. O texto bíblico da palavra de Deus diz que Deus ele estava tão ansioso para estar conosco, para viver conosco, para sentir o calor que eu sinto, o frio que eu sinto, a dor que eu sinto, a fome que eu sinto, a sede que eu sinto, que ele encarnou a sua divindade na humanidade e veio a este mundo, nascendo de uma mulher, de uma criatura que ele mesmo havia criado. Veja que coisa fantástica, que coisa linda. Isso é um mistério, nós não podemos entender, queridos. Mas ele fez, por amor a você e por amor a mim. Jesus veio a este mundo, tá? O profeta Isaías já tinha profetizado que Jesus teria o título de um nome Emanuel. O seu significado é Deus conosco. Jesus é Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. 100% divino e 100% homem. Por isso ele se intitulava como Filho do Homem. Jesus estava dizendo: eu sou igual a você. Eu sinto o que você sente. Eu quero estar bem perto de você. Eu quero participar da sua dor, daquilo que você passa, da sua provação, das suas tentações, dos seus flagelos. Eu quero estar perto. Eu quero ser um como você. Isso é Emmanuel, Deus conosco. Tá? Jesus é 100% divino, queridos. Ele é Deus. Ele tem o controle do universo nas suas mãos. Ele controla tudo. Ele diz: não cai uma única folha de uma árvore sem que eu não o perceba. Pois tudo está contado. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Eu sei exatamente quantos tem. Isso eu mostro para você o quanto eu estou perto de você, quanto eu estou acompanhando os seus passos. Então, queridos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, disse João, é o mesmo Criador que criou os céus, a terra, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou os animais, que tudo no começo, em 6 dias, ele criou e disse assim: olha, tudo foi muito bom. Esse é o Verbo que se fez carne, que tomou a nossa natureza carnal, se fez homem como nós e habitou entre nós. Tá? João, no momento que ele viu Jesus, ele disse assim: esse é aquele de quem eu falava. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Messias. É aquele que eu estava ensinando
que ele existe desde antes de mim. E João disse mais: a minha missão terminou. Importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João estava dizendo: aquele que Moisés apregoava por meio da lei, por meio do sacrifício do cordeiro, que apontava, era uma sombra daquele que viria, agora ele veio cheio de graça e de verdade. Tá? Aquelas leis cerimoniais dadas por Moisés ao povo de Israel, para que eles matassem o cordeiro. Queridos, aquele cordeiro, o sangue dele derramado, representava a esperança daquele povo da vinda do Messias, que viria para nos redimir. Aí João está dizendo: esse realmente chegou, é ele, e ele veio cheio de graça e de verdade. Então, queridos, que realmente esta lição seja uma bênção para nós, que nós possamos entender que Cristo Jesus, conforme ele mesmo disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco, ele está aqui conosco. Pode ter certeza. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele está constantemente ao seu lado. E ele vai voltar a esta terra para vir buscar você, para vir me buscar. Porque ele deseja que nós estejamos tão perto dele que ele vai vir nos buscar para nunca mais nos separarmos. Quero desejar um dia muito abençoado a você. E o meu apelo, que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus transformar a sua vida. Deixe Jesus cumprir a sua promessa na sua vida. Até logo, até amanhã, com o nosso próximo vídeo. Fica com Deus e meu abraço.